Oi, pessoal, bom dia, boa tarde. Não sei que horário você vai estar vendo esse vídeo, vendo essa apresentação. Aqui quem fala é a Aline, eu sou estudante de Geografia, licenciatura pela Universidade Federal de Viçosa, sou membro, sou bolsista do PIBID, Programa de Iniciação à Docência, concedido pela CAPES, e sou aqui uma estagiária, sou bolsista da Escola José Loureiro de Freitas, e eu estou gravando esse vídeo porque nós estamos fazendo uma comemoração, aqui no dia 29 de maio, ao Dia do Geógrafo. E, bom, para começar, para comemorar essa data tão importante, eu quis trazer um grande nome para nós da geografia, e gostaria que vocês, alunos, talvez, se ainda não ouviram falar, que conheçam esse grande nome, que com certeza depois vão começar a prestar mais atenção, como ele se faz presente nos livros didáticos. Então, nós vamos começar agora a falar um pouquinho sobre ele. O nome desse geógrafo é Aziz Absaber, e eu vou apresentar um pouco sobre a biografia desse autor e desse geógrafo. Bom, vamos falar um pouco primeiro sobre a sua importância. O nome dele completo é Aziz Nassib Absaber. Ele foi muito conhecido, é ainda muito conhecido, com a sua produção, a sua formulação da teoria dos redutos e a compartimentação dos domínios morfoclimáticos. Ele foi um dos grandes responsáveis pela evolução da geografia no Brasil. Aziz Absaber foi filho de Nassib José Absaber. Ele foi um imigrante libanês que fugia dos conflitos do seu país, e da sua mãe, Juventina Maria Yunes de Jesus. Ela foi uma brasileira de origem portuguesa. Esse autor, Aziz Absaber, ele nasceu em 1924 em São Luís de Paratinga, em São Paulo. Ela é uma cidade pequena que é localizada nos domínios dos Mares de Morros, que foi formulado de acordo com a mesma classificação e sistematização formulada por ele. Então, Aziz Absaber, ele teve uma infância que foi muito pobre, foi muito difícil. Mas mesmo assim, diferente de outras crianças, ele foi muito estimulado a estudar, a se dedicar ao estudo, porque isso seria um meio de ascensão social, de uma melhoria de qualidade de vida para sua família. Então, ele viu a escola como uma alternativa para conseguir ajudar a sua família e sair dessa situação na qual ele se encontrava. Então, falando agora sobre os seus estudos, Aziz Absaber, desde criança, ele foi um grande observador das paisagens. E quando ele já se encontrava na faculdade, na universidade, mesmo com os poucos recursos, ele estudou na Universidade Federal de São Paulo, a USP, e mesmo com poucos recursos e dependendo do auxílio dessas universidades, ele começou a fazer essas viagens a campo, ele começou a observar a paisagem. Então, ele começou, a partir disso, a realizar um estudo sistemático do relevo brasileiro. Com isso, ele foi ampliando o conhecimento geomorfológico a respeito da evolução e das diferentes formas de relevo do país, ou seja, a forma de cada relevo, a forma de cada solo. E até então, esses estudos sobre a geomorfologia do país só tinha sido trazida por geógrafos estrangeiros. Então, ele foi um dos pioneiros brasileiros neste ramo. E por meio deste estudo do relevo e da sua interação com os demais ambientes, com os demais elementos do ambiente, o Aziz Absaber ele desenvolveu uma série de pesquisas sobre o espaço brasileiro. E dois dos seus estudos que foram mais importantes e mais conhecidos foi justamente a compartimentação dos domínios morfoclimáticos e a teoria dos redutos. A teoria dos redutos, ela segue a mesma linha de pensamento que Darwin postulou sobre a teoria da evolução das espécies. Então, Aziz Absaber ele teorizou sobre o avanço e sobre o recuo dos diferentes tipos de vegetação conforme se houve as alterações climáticas do planeta. Então, ele também, fora isso, ele se dedicou a outros temas, como os estudos das linhas de pedra, os sambaquis e as áreas de transição e as paisagens de exceção. Então, Aziz Absaber, embora ele fosse especializado
na área de geomorfologia, ele foi um geógrafo completo, justamente porque ele também era muito preocupado com as questões ambientais do país. E nós sabemos que as questões ambientais não englobam somente a geografia física, mas também a geografia humana, justamente porque se trata desse conflito entre os agentes sociais. Então, ele também desenvolveu diversos estudos que foram considerados da geografia humana e também que foram relacionados ao planejamento urbano e ambiental. E ao falar um pouco sobre as suas principais obras, um dos trabalhos que mais se destacam, né, em que ele falou em entrevistas e que foi muito conhecido, foi justamente a sua atuação no conflito entre a Vale e os garimpeiros da Serra Pelada. E ele compreendia, ele tentava compreender e atuar, né, entre os dois lados do conflito. Então, ele procurava alternativas para conseguir solucionar esses problemas. Ele também foi o grande agente responsável pela mudança da área da construção do Aeroporto Internacional de São Paulo, em virtude que no primeiro lugar onde seria construído esse aeroporto, ele via que seria uma grande destruição, uma grande perda para a importância da conservação dessa primeira área que foi escolhida. Então, a partir disso, né, isso que ele observou foi respeitado e a construção do aeroporto ela foi transferida para Cumbica. Aziz Abissab ele também atuou, né, como um consultor técnico de diversos governos, inclusive no governo Lula, a respeito das características nacionais, né, do país e sobre as intervenções que deveriam não ser feitas no espaço brasileiro e o que isso poderia gerar. Apesar disso, ele nunca ocupou nenhum cargo político, porque ele não se considerava ter habilidades para desenvolver essas funções. E, né, com isso, a partir dessas grandes obras, esses grandes estudos, essa grande vida, Aziz Abissab, ele morreu no dia 16 de março de 2012, aos 88 anos. Ele foi vítima de um ataque cardíaco. Ele deixou 5 filhos e um legado de mais 487 obras. Isso é muita coisa, da qual 3 foram teses, 28 foram livros, 51 foram capítulos de livros, 215 foram artigos, 7 foram prefácios e apresentação de livro, 4 foram resenhas, 26 foram publicações relacionadas com a participação em eventos e 97 publicações em revistas e jornais, 33 entrevistas e 19 obras inéditas. Então, a partir dessa apresentação, diante de toda a sua contribuição para a geografia brasileira, não só para a geografia brasileira, mas a nível mundial, né, para a ciência de forma geral, Aziz Abissab foi, sem dúvida, um dos grandes, maiores e mais importantes geógrafos brasileiros. E é com essa imagem dele, né, que eu me despeço, que eu paro aqui a apresentação e muito, muito obrigada pela atenção. Feliz Dia do Geógrafo.